Olá, boa noite. Bom demais estar com vocês aí mais uma vez. Abre sua Bíblia em João capítulo 11. Eu quero falar sobre um texto aqui bem conhecido. Eu vou ler um trecho grande. João capítulo 11, começando no versículo 1 mesmo, que fala sobre a história da ressurreição de Lázaro, sobre como Jesus se depara com um amigo que ele perde e que parece que ele fez questão de perder, para então manifestar o seu poder e a glória de Deus. Beleza, vamos lá? João capítulo 11, a partir do verso 1 mesmo. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. E depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou para despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, então ele ficará bem. Mas Jesus falara da sua morte, e eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, encontrou já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar apressadamente e sair, seguiram-na pensando que ia ao sepulcro, para ali chorar um pouco mais. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se e perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E disseram então os judeus: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro, e era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque ele já está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verá a glória de Deus? E tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, e eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que eu assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Essa história a respeito da ressurreição de Lázaro, ela tem algumas partes assim que são verdadeiramente assustadoras. Porque Jesus faz questão de permitir que o seu lado humano seja visto, seja conhecido, seja percebido ali. Ele se deixou identificar como amigo, não apenas de duas mulheres, mas amigo de um homem chamado Lázaro, a ponto do autor do Evangelho deixar explícito que Jesus amava essas pessoas. E às vezes a nossa relação uns com os outros, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com todo aquele que não sou eu, é uma relação onde nós não entendemos a importância do ofertar a nossa vida, no sentido de fazer com que o outro seja alcançado, seja não apenas o objetivo da minha adoração, mas a coisa mais importante que existe na minha vida. A coisa mais importante que existe são as pessoas que Deus coloca ao meu redor e que me dá a oportunidade de eu participar da vida delas, ainda que por alguns instantes. Porque a amizade de Jesus com Lázaro e com essas mulheres, ela era muito profunda, embora não era uma amizade de muitos dias. Não era uma amizade de anos e anos, onde nós crescemos juntos, nós estudamos juntos. Não, mas era uma amizade profunda, uma amizade de um homem que, sendo Deus, ainda assim preferiu ser homem, para que ele pudesse se comunicar com aquelas pessoas de igual para igual. E essa história está cheia de elementos incríveis, como por exemplo, Jesus já ter a ciência de que o seu amigo que está enfermo vai morrer. É loucura isso, porque ele sabia que o amigo dele ia morrer, mas ele não poupou o amigo dele das coisas que eram necessárias que acontecessem. Porque um amigo de verdade, ele quer salvar o seu amigo, mas ele não o poupa daquilo que é a vontade de Deus para aquele determinado momento, por mais triste e sofrido que isso seja. Outro elemento incrível é a questão da visão dos discípulos a respeito dessa situação. Eu, aliás, até acho que Tomé é o cara mais sensato de todos, quando diz: vamos nós lá também morrer junto com ele. Se tem um cara legal e que eu queria montar uma equipe para andar junto comigo, era Tomé e Judas Iscariotes. Os caras mais legais que tem na igreja, né? São práticos, são objetivos, são aqueles que conseguem olhar para o mundo e ter uma visão daquilo que ele realmente é. Só que Jesus vê mais, Jesus enxerga mais longe, tem uma visão mais subjetiva. E o problema das nossas relações, da nossa maneira de interagir com o mundo e uns com os outros, é que nós aprendemos que a objetividade é a coisa mais importante que existe. Só que Deus escolhe falar dentro desse momento de uma maneira subjetiva. Ou seja, não é apenas ir lá e curar Lázaro, não é apenas ir lá e poupar o meu amigo do sofrimento, é mais do que isso. É viver um processo junto, não poupando o meu amigo daquilo que ele precisa viver, para que a obra de Deus seja manifesta na vida dele, mas ao mesmo tempo não me poupando de sofrer as coisas que são necessárias sofrer junto com aquela família, para que haja entre nós essa igualdade, essa unidade, onde possamos olhar um para o rosto dos outros e a gente chorar junto, a gente sofrer junto. Aí Jesus chega na aldeia, esse cenário de velório, de quem já enterrou o irmão, e as duas irmãs estão lá, Marta e Maria, naquele terror de ter perdido uma pessoa muito querida, de ter perdido aquele cara que era a pessoa mais importante ali para elas. E o que mais me surpreende nessa história não é o sobrenatural ou a maneira com que ele se manifesta, sobre como Jesus tem toda a ciência, ou sobre como Jesus tem todo o poder. Jesus fala para tirar a pedra da porta da sepultura. Jesus podia falar: sai voando pedra, e usar os seus poderes Jedi assim, e as pedras voariam, cara. Ele podia fazer isso, porque o mais difícil ele fez, ele conseguiu ressuscitar aquele defunto, para que aquele povo testemunhasse de que ele é realmente o enviado do Senhor.
Só que o que mais me marca nessa história, mais do que esse milagre, mais do que os sinais, mais do que a ciência, mais do que o poder que há na pessoa de Jesus, o que mais me surpreende é a atitude de um Deus que escolhe chorar por uma coisa que para nós não faz sentido. Por que ele chorou? Se ele sabia o que ele ia fazer ali, se ele sabia que não havia na sua vida a menor possibilidade do outro ressuscitar, não havia. Aquilo podia ser um problema para todo mundo, mas para ele não era problema. Para ele não era. Ele pode ressuscitar quem ele quiser, ele é todo poderoso, a vida e a morte sempre estiveram em suas mãos. Então não era para ele ter essa crise. E a gente vê ali na atitude então de Jesus essa ousadia de mais do que um homem, como eu falei ontem, um homem que era Deus, a ousadia de ser um Deus que escolheu ser homem, de um Deus que manifesta a sua grandeza minimizando a si mesmo para sentir um pouco da dor do outro. Jesus escolhe não apenas sentir toda aquela dor da cruz, mas também sentir a dor de viver na nossa pele e de se identificar com o outro, de olhar no outro e poder falar: eu quero sofrer o que você está sofrendo, eu quero que os seus sentimentos sejam os meus sentimentos. E isso é subjetivo. Isso não é esse evangelho que a gente tem visto na mídia nos nossos dias, um evangelho que se tornou pragmático, sabe? Você vem para a igreja e os seus problemas acabaram, né? Diz que aí 011 1406 e tudo vai resolver na sua vida. Não é nada disso. Você vai andar com Jesus e você não vai mais ter problemas. Não é isso. Isso é o lado objetivo da vida. E essas coisas objetivas são as menos importantes. As subjetivas são extremamente mais importantes. Ou seja, o como que nós conseguimos revelar Deus às pessoas através dessa humanidade que só existe na pessoa de Jesus. Porque o pecado, ele não apenas roubou a nossa capacidade de interagir com o mundo espiritual, mas ele roubou também a nossa dignidade em ser uma pessoa humana, de ser uma pessoa que sente a dor mesmo do outro, ou que se importa com a dor do outro, que entende que nós estamos aqui para a gente se identificar um com o outro, para a gente viver orando pelas dores uns dos outros, e não para a gente ficar achando que estamos tentando manipular Deus, forçar Deus a fazer aquilo que a gente quer, para que Ele traga a cura, que na verdade é do nosso interesse, mas pode não ser do interesse de Deus. Porque quando a gente está pedindo para Deus dar uma recalchutada nesse corpinho de modelo que eu tenho, porque se Ele me der saúde eu vou durar mais 20 anos, Deus não está nem aí. Ele está preocupado em salvar a nossa alma, e mais do que isso, Ele está preocupado em salvar a alma dos nossos amigos, das pessoas que estão próximas a nós, as quais só vão ter a oportunidade de experimentar das virtudes do Espírito Santo se a gente conseguir repartir aquilo que tem recebido com elas. Mas o evangelho que está sendo pregado aí, ele é objetivo. É o evangelho do eu era um bêbado e vivia drogado, mas agora eu encontrei Jesus, na casa do Senhor não existe Satanás, sabe, essas músicas legais de carnaval aí. É isso. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é chorar com o outro. Evangelho é chorar pelo outro. Evangelho é se rebaixar até as pessoas, é sentir aquilo que elas estão sentindo. Porque você quer que as pessoas sintam o que você sente, de viver diante de Deus, de ler a Escritura e de se esforçar por ter uma vida piedosa, de se esforçar para ter uma vida de oração, uma vida de uma pessoa que quer agradar a Deus. Só que você não quer sentir a dor do outro, porque a dor do outro é forte demais. É você sair desse seu pedestal e ter que ir lá sentar com essa pessoa que está no luto e tentar entender o que está doendo ali, a ponto de doer em você. E esse é o poder do Evangelho, mais do que qualquer outra coisa. O poder, irmãos, não está na oração, no sentido de que a nossa oração vai fazer Deus atender os desejos do nosso coração, como se Deus fosse um guru. Até porque Deus não vai fazer nada que já não seja segundo os seus desígnios eternos. A gente ora pela relação.
A gente ora porque Deus nos dá um canal de comunicação onde nós podemos chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai. E você pode falar com Ele da mesma maneira que você fala com seu pai, ou com o pai que você nunca teve. Deus cria essa oportunidade. Você tratar o Todo-Poderoso como pai, você ser tratado como filho, ser disciplinado, poder pedir o que você quiser, e o pai só te dá todas as coisas boas, não as coisas que você quer. Mas o poder não está nessa oração, ou nessa vida, que acha que essa objetividade é o que vai nos salvar, e é o que é o propósito de existirmos sobre a face da terra. O poder está na subjetividade da relação que a gente tem uns com os outros, e de como a gente revela este evangelho, que não é apenas objetivo, mas é principalmente subjetivo, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quer ver um exemplo prático disso? Aquelas pessoas que te procuram no final do culto para pedir oração. Como se a minha oração fosse mais poderosa do que a sua. Como se Deus me ouvisse, mas não te ouvisse. Como se houvesse alguém sobre a face da terra que tem algum poder mágico que você não recebeu. Sabe, a cruz não bastou. Acho que tem alguém que tem um plus da cruz que acho que você não recebeu. Você não estava na fila no dia. E nós alimentamos isso. Mas a gente ora pelas pessoas. Aí vem uma pessoa no final do culto e fala: pastor, eu tenho uma situação aqui, eu queria que você orasse por mim. Aí ela começa a contar a história. E você já viu essas histórias de pedido de oração? É assim, ó, é o cunhado do vizinho, do sobrinho, do cachorro da minha tia que mora em Cubatão. Aí aconteceu isso, e cara, e vai assim. E eu ouço aquelas histórias, eu não sei nem por onde começar a orar, porque eu já perco a história no meio, né? Déficit de atenção, assim, danado. Eu precisava anotar para ver se eu conseguia entender aqui. E aí eu discernindo muito sobre isso, e sobre como que na verdade eu estava às vezes orando no automático, sabe? Eu só tentava pegar os nomes principais ali, aí eu juntava com a pessoa e falava: vamos orar então. E eu não estava fazendo com que o meu posicionamento diante dessas pessoas fosse um posicionamento onde eu deixasse essa objetividade de lado, para que eu pudesse junto com ela, através de ações que são subjetivas, nos achegarmos a Deus de verdade, para que Deus pudesse ouvir a oração que é a verdadeira oração, e não apenas uma tentativa de manipular a vontade de Deus para que Ele faça aquilo que a gente quer. E quando eu passei a fazer uma reflexão profunda sobre isso, eu descobri uma coisa mágica, que o poder não está na oração, o poder está no amém. E aí então eu passei a empurrar a responsabilidade. Eu falei: essa tua história é tão enrolada que eu não entendi metade. Mas vamos fazer assim, você ora e eu falo amém, porque o poder está no amém. Se houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ou pela boca de 2 ou 3 testemunhos estabelecerá toda a verdade, né? Ou seja, quando há alguém para concordar com você e dizer amém, ali Deus ouve a nossa oração, independente de quem somos nós. Isso é subjetivo. Porque para falar amém, você não é mais um robô. Você tem que de fato concordar com aquilo que a pessoa está dizendo. E quando essa pessoa vai dizer, ela vai sair da objetividade, porque ela tem conhecimento de causa e ela está sentindo a dor da pessoa que ela está pedindo oração. Mas nós não, nós queremos ser os gurus, aquele que tem a primazia de falar com o Pai, como se outras pessoas não pudessem fazer a mesma coisa. Ah, mas eu não sei orar. Cara, mas é essa oração que o Pai quer, da oração de quem acha que não tem intimidade, mas agora como filho ousa, vira para o Pai e fala: Pai, eu não sei, mas eu quero ter uma relação com o Senhor. E de tudo, se o Senhor não atender os desejos do meu coração, porque às vezes não são os desejos do teu, eu quero que a relação entre nós seja curada. E aí a gente pode ter todo o prazer de dizer amém. Isso nós estamos falando com relação ao povo, às pessoas, ou seja, nós mesmos e Deus. Mas essa relação, ela também precisa ser manifestada na horizontalidade, ou no como a gente se relaciona uns com os outros, no como nós permitimos que o Evangelho seja visível através dos relacionamentos que a gente tem.
O como que a gente faz questão de se importar com a dor e o sofrimento do outro. Sabe aquelas questões clássicas que hoje está na moda na internet, né? Aqueles ateus de Facebook, essas paradas tudo, né? Nada contra, eu adoro o ateu. Para mim são os caras mais legais do mundo quando as dúvidas são legítimas. Porque quem não tem dúvida, ou seja, quem não faz a pergunta, não encontra a resposta. Lembra daquelas camisetas gospel? Jesus é a resposta. Legal, mas qual que é a pergunta? Não é? Quem não faz a pergunta, quando recebe a resposta, não tem sentido nenhum, cara. O cara olha e fala, pô, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor virou assim nada, né? Tudo é Jesus é o Senhor. Jesus te ama, então pior ainda. Tem um motoclube no Brasil que é dos maiores do mundo já, chama Abutres, e a gente tem muitos amigos lá. Eles têm um slogan bem legal, que é assim: Jesus te ama, mas eu não. Muito massa, né? Quer dizer, o Jesus te ama já não quer dizer muita coisa, porque nós tentamos expressar de uma forma externa um sentimento, e o sentimento não pode ser traduzido de uma maneira objetiva, ele precisa ser percebido de uma maneira subjetiva. Ou seja, Jesus te ama, mas eu preciso perceber esse amor de Jesus, e esse amor de Jesus só pode ser percebido através de nós. Ele só pode ser percebido quando a gente, por conta daquilo que Jesus fez por nós, escolhe fazer o mesmo pelas outras pessoas, escolhe sofrer com elas e sofrer por elas. Isso é subjetivo. Aí vem aquela galera que fala, não, mas como pode num mundo onde Deus, então, é tudo isso que você está falando de bom, existir o mal? Se Deus existe, por que tem sofrimento? Se Deus existe, por que tem fome? Se Deus existe, por que eu sofro? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe dos problemas lá em casa. Você não sabe que eu estou passando com doenças, com problemas financeiros, com problemas conjugais, com depressões, com tanta coisa. Por que Deus permite que eu viva isso? E a resposta para essas coisas vai ser encontrada na subjetividade. Na subjetividade da relação, do quando a gente se oferece para sofrer junto com o outro, para que então comece a esclarecer o nosso entendimento sobre qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Mas eu vou falar um pouco aqui sobre isso, eu não vou deixar tão solto assim. O conceito de mal, ele é muito relativo. Essa ideia que a gente tem de que o diabo é uma força, né, quase equivalente a Deus, que está guerreando e nós estamos vendo quem vai ganhar no final, né? Para, velho. Não é isso. É que Deus escolheu se manifestar de uma maneira que é realmente revolucionária, para que fosse valorizada a subjetividade da relação entre os indivíduos e da relação dos indivíduos com o Pai. Deus escolheu permitir que se manifestasse então algo que parece mal, mas que na verdade não tem nada a ver com a natureza de Deus, mas não é aquilo que Deus deseja. Porque Deus escolheu frustrar o seu próprio desejo para que um bem maior acontecesse. Deus escolheu frustrar sua própria vontade para que ele pudesse obter um bem maior disso. E a vontade de Deus que se frustra é a vontade de que a sua criação não tenha que viver tudo aquilo que ela está vivendo. Por isso que Jesus, em tantos momentos, se emocionava ao ver o pobre, ao ver a prostituta, ao ver o perdido, ao chegar diante de Jerusalém e dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos, sabe? Colocar debaixo das asas. Deus escolheu sentir essa dor e não nos poupar dessa dor, porque morte para ele não é problema. Mas o fulano morreu na injustiça, mas agora está lá junto com o Pai. O fulano foi injustiçado, foi assassinado, mas está com o Pai. O Pai não perdeu o controle de nada. Mas dessa maneira subjetiva que ele permitiu, de frustrando a sua própria vontade, ele alcançasse um bem maior, ele também está trazendo um ensino para nós, para que nós aprendamos a frustrar a nossa vontade. Porque esse é o caminho de Deus para todo aquele que se diz cristão.
E qual é o bem maior que Cristo, na verdade, desejou? Que o Pai desejou desde a eternidade? Não de que todos os homens apenas fossem salvos, mas que os salvos fossem iguais a Jesus. Não é só salvar, é fazer com que cada um seja igual a Jesus. E eu vou te falar um negócio sobre Jesus. Jesus escolhe sentir a nossa dor de uma maneira tão profunda, que Ele carrega sobre si marcas. Você lembra, depois da ressurreição, em todas as passagens bíblicas, Ele faz questão de mostrar a mão furada, Ele faz questão de mostrar o seu lado. E é interessante porque a gente tem uma noção bíblica muito clara, e até Paulo fala sobre isso, sobre a questão da gente receber um corpo glorificado e tal, e Cristo optou por, tendo um corpo glorificado, ainda assim manter as marcas, fazer questão de que aquilo que Ele sofreu pelas pessoas que Ele ama, permaneçam em seu corpo por toda a eternidade. Jesus não é mais o mesmo Jesus que era antes. Ele escolheu viver por um caminho onde Ele se tornou maior ainda. E Ele se tornou maior quando Ele se rebaixou e se fez menor, para sentir essa dor do outro. Que aí a sua grandeza veio toda para fora. A sua grandeza alcançou a humanidade. E agora nós estamos sendo chamados para vivermos da mesma forma. Ou seja, para nos posicionarmos diante do mundo, diante do sofrimento, diante dessas grandes questões, e entendermos que na verdade, a única coisa que nos falta para que essa subjetividade da relação faça todo sentido e o Evangelho possa alcançar as pessoas, seja a gente frustrar a nossa própria vontade. Frustrar. Porque o mundo nos ensinou, a vida nos ensinou, que a gente tem que correr atrás daquilo que nos faz bem, sabe? Você precisa ser feliz. Sinto muito, velho. Deus não tem compromisso com o seu conceito de felicidade. Não é isso que o Evangelho diz. Se você quer ser feliz em Deus, então você tem que entender o que Deus está chamando de felicidade. Porque a felicidade de Cristo é dar a sua vida antes que alguém a tome. A felicidade de Cristo é poder chorar por Lázaro, sendo que Ele tinha poder para salvar Lázaro antes e para ressuscitar depois. Mas a felicidade de Cristo é sentir a dor de Marta, Maria e de todos aqueles que estavam lá para consolar aquelas mulheres. Essa é a felicidade do Pai. E Jesus quis fazer as obras do Pai. Mesmo às vezes estando lá no Getsemane, às vésperas da crucificação, sentindo as mesmas coisas que eu e você sentimos todos os dias. De dizer, olha, a minha vontade é tirar a corda do pescoço e a minha vontade é passar esse cálice, é dizer, Deus, eu não quero, porque eu também sou filho de Deus, né? Jesus poderia ter dito, né? Até então o único. Mas Ele não fez isso, Ele não se poupou, e nós não seremos poupados também. Então qual é a resposta para todas essas perguntas? Como é que Deus permite que tantas coisas aconteçam na nossa vida e que às vezes parecem ser incompatíveis com a existência de um Deus bom? Deus frustra a sua vontade para que um bem maior aconteça. Deus frustra a sua vontade para que no final aqueles que estão sendo alcançados pela graça e pela misericórdia, pelo sacrifício do Senhor Jesus, sejam iguais ao Senhor Jesus. E esses que estão sendo alcançados estão sendo chamados para frustrar a sua própria vontade. Para ter o privilégio de fazer tantas coisas, vão dizer assim, eu não quero mais fazer, porque eu quero fazer a vontade do Pai. Tendo a oportunidade de buscar nos relacionamentos a sua própria satisfação, você vai dizer assim, eu não quero mais, porque eu não estou mais buscando relacionamentos para ser feliz, eu estou buscando relacionamentos para fazer o outro feliz, para devotar a minha vida às pessoas, e é devoção mesmo a palavra, porque o meu objetivo agora é ser um bom amigo, o meu objetivo agora é cuidar de você, cara, o meu objetivo é cuidar da minha esposa, é cuidar do meu filho, é cuidar do filho do outro, é devoção, porque a minha felicidade, ela vai ser uma realidade quando aquilo que é a felicidade do Pai for se cumprir. Aí o Pai vai se alegrar e eu vou me alegrar junto, ainda que isso me custe tudo. Essa é a mensagem do Evangelho. Gente que voluntariamente entendeu que existe para frustrar sua própria vontade.
para permitir que Cristo seja em nós, que Cristo haja em nós. E aí, como eu converso com essa galera toda, os ateus, essa parada toda, eu adoro essa galera, porque tem gente que tem feito as perguntas legítimas, tem gente que tem feito as perguntas verdadeiras, tem gente que tem realmente buscado um relacionamento com Deus, mas Deus quer falar através de nós, não apenas com respostas prontas, mas na ousadia de sentir a dor delas. Outro dia um garoto me escreveu me falando: eu sou ateu e a minha crise é a seguinte: não creio em Deus, para mim Deus não existe, isso é uma fábula, mas eu pratico bem, eu faço boas obras, eu sou fiel à minha namorada, sabe, eu faço tudo certinho. Então, segundo aí essas teorias do Deus de vocês, eu vou para o inferno? Eu achei já contraditório, né? O cara não crê em Deus, está preocupado com o inferno. Mas não era isso. Ele quer entender, ele está fazendo as perguntas. E aí eu comecei a falar com o cara dentro de uma perspectiva que era mais humana, porque Jesus escolheu ser humano. Ele era Deus, ele era, mas a subjetividade da mensagem alcançou um ser humano porque ele escolheu se fazer humano, sentir a dor dessas pessoas. E aí eu comecei a falar pro cara, eu falei: velho, deixa eu explicar um negócio, nada que você faça pode te tirar do inferno, e nem nada que eu faça pode me tirar do inferno. Aí o cara falou: como assim? Não, o inferno não é problema nem meu nem seu, o inferno é problema de Deus. E você está dizendo que você pratica boas obras, que você se importa com o próximo, que você é fiel à sua namorada? Fala: desculpa, cara, você não faz isso não, é Deus que faz isso em você. E você não crê em Deus, e que se dane, você não tem escolha. Ele empresta da sua graça e do seu espírito, e você faz coisas que não são naturais, porque eu não entendo essa fidelidade que você tem à sua namorada. Se somos apenas animais evoluídos ainda, isso não faz o menor sentido. Eu não entendo essa questão de você tentar cuidar do próximo, isso não faz sentido. Você só faz isso porque Deus está em você, cara. E se eu fosse você, eu tomava cuidado, porque se você mergulhar nessa parada aí, você vai perder tua vida. Aí o cara: pô, velho, você encheu minha cabeça de minhoca. Glória a Deus, então beleza, estamos aí, né? Se precisa ter mais dúvidas, estamos aqui, né? Eu não vim trazer resposta nenhuma. Isso é subjetividade, é de você sentir a dor do outro e entender que a pergunta dele é legítima. E eu fiquei tão encucado com a quantidade de pessoas com histórias similares, que eu falei assim: eu preciso mergulhar no universo dessas pessoas, eu quero sentir o que elas sentem. Sabe, eu falo jovens cristãos que entram na universidade, vai fazer um curso de humanas e perde a fé, porque viveu toda a vida na objetividade de que ser cristão é levantar a mão e adorar o Senhor, mas não faz ideia do que isso significa. De que ser cristão é ler a Bíblia, mas ler o bagulho como um bovino que vai simplesmente obedecendo ordens, decora um monte de passagem, mas não entende nada, porque não tem o prazer de sentar com os amigos ao redor de uma churrasqueira e ficar falando sobre aquilo, que aquilo faz diferença na sua vida todos os dias. Isso é subjetivo, e isso é o reino de Deus em nós. A gente não quer sentir a dor uns dos outros, a gente só quer ser objetivo. Aí eu mergulhei no universo. Por que as pessoas estão perdendo a fé? E aí eles citam coisas assim hilárias. Não, porque eu li um livro tal, eu li não sei o que, eu vi um vídeo na internet. Cara, eu virei garimpeiro nessas paradas aí. Eu falei: eu vou mergulhar nisso aí porque eu quero ver tudo que esse povo vê, para ver se minha fé vai para o espaço de uma vez, tal. E vou falar um negócio para vocês: quando eu mergulhei no universo dessas pessoas para tentar sentir de maneira subjetiva as mesmas coisas que elas sentem, as crises que elas sentem, a minha fé foi profundamente edificada. Eu fiquei mais crente do que eu já era. Eu fiquei crente, velho. Eu fui ler Nietzsche. Ô livrinho legal, viu? Eu li só 2 por enquanto. Eu li o Anticristo, que eu quis começar com legal, né? Recomendo, viu? Leitura de Deus para você, bíblica, né? E o segundo, Além do Bem e do Mal, que eu estou terminando. Porque os caras falam que Nietzsche matou Deus, né?
Aí eu fui ler o Anticristo, estava no aeroporto, comprei um livretinho até fininho. Você lê 2 sentadas no banheiro, você mata o Anticristo. Aí eu peguei e falei, não, vou ler esse negócio, eu quero entender. Velho, eu chorei com aquele negócio, cara. Eu chorei, cara. Sabe qual que é o pensamento central do livro Anticristo de Nietzsche? Olha que coisa linda, cara. Ele fala assim, ó, o cristianismo é irracional. Aí eu já gostei dessa parte, né? Porque tem coisa que vai além da racionalidade mesmo, é fé. E ele fala, porque segundo a lógica da evolução, os seres mais fortes devem subjugar os mais fracos. Porque para a espécie evoluir, o forte é que tem que prevalecer, o fraco tem que morrer. Isso é lei da natureza. O fraco não pode subsistir. Só que o cristão é um ser antinatural. Porque o forte escolheu dar a vida pelo fraco. Eu aceitei o apelo de Nietzsche, eu falei, aleluia. E aí ele fala, então por isso o cristianismo não faz sentido. Eu falei, velho, como pode um cara que estão dizendo que foi quem destruiu a nossa fé, bater na trave desse jeito, cara? A minha fé foi profundamente edificada por sentir a dor dessas pessoas, entender essas coisas que são subjetivas. E esse argumento para mim morreu. Que agora quando o cara vem falar de Nietzsche, eu começo a falar sobre o tanto que eu amo Nietzsche, cara. Ele vem falar que Deus está morto, e na perspectiva que ele fala, até eu concordo. Só que aquilo lá não tem nada a ver com Deus. Eu estou falando de outra coisa, cara. Porque ele está sentindo uma dor, ele está sentindo uma angústia, e não adianta você tentar entender isso de um modo objetivo. A única maneira do Evangelho se revelar para ele é se você for lá e abraçar esse cara e poder chamar ele de irmão. Só que eu não posso mais porque ele está morto já. Mas nós podemos sentir a dor de todas as pessoas que estão ao nosso redor, de pessoas que têm dúvidas legítimas a respeito de Deus e do seu Evangelho, que estão muitas vezes lutando com doenças ou com situações adversas e que acham que a cura ou a resolução do seu problema imediato é o que vai mudar a sua vida. E nós vamos lá para orar por muito mais do que isso. Porque às vezes a única coisa que nós vamos poder oferecer é um ombro para chorar, ou o nosso luto para estar junto com a família por aqueles que nós fomos lá e gastamos o nosso tempo. Eu conheci uma pessoa em São Paulo, uma garota bem jovem, que teve um câncer assim, fulminante, uma coisa assim, daquelas intratáveis. E um grupo de amigos se reuniu para tentar ajudar. E eu conheci ela pessoalmente, mas eu devo ter visto ela umas 3 vezes na vida, ou 4. E esse pessoal começou a se mobilizar na internet, fazendo uma pá de coisa, para tentar levantar grana para ajudar essa garota no tratamento. Quando essa garota morreu, eu não lembro se foi esse ano ou se foi no ano passado, mas foi bem recente. Acho que não chegou aos 30 anos. Quando essa garota morreu, sabe o que é a gente, assim, ao receber a notícia ali pela internet, né? Que era muita gente ajudando. A gente chorar na frente do teclado, mas ao mesmo tempo ter o coração absolutamente leve, por saber que essa pessoa não pode estar em nenhum outro lugar senão nos braços do Pai. Porque a vida dessa pessoa foi a vida mais inspiradora que eu já conheci. Porque quando as pessoas começaram a sentir a dor dela, ela passou a sentir a nossa alegria. E como essa pessoa foi feliz, cara, nos últimos anos da vida dela. Ela que tinha 3 meses de vida, viveu 3 anos. E como essa pessoa foi feliz, cara. Como o velório dessa garota, que no final a família já não tinha dinheiro nem para pagar, teve que fazer um corre. Foi um velório onde a gente recebeu o testemunho do quanto que o pessoal estava assim, com o coração tranquilo, com o coração em paz, pela vida que essa garota teve. Porque ela se tornou uma sobrevivente, uma pessoa que, apesar de todas as adversidades, superou tudo. Ah, mas ela morreu. Mas está tudo certo, porque ela viveu. E ela viveu porque os irmãos, diante da situação dela, tiveram a ousadia de viver o subjetivo, e não de tentar buscar uma cura mágica, que às vezes não vai acontecer mesmo.
E ela buscou todos os tratamentos, todas as orações, assim como todos nós faríamos, isso está tudo certo. Mobilizaram dinheiro de tudo quanto é lugar para tentar ajudar essa garota. Mas não houve decepção no coração de ninguém, porque essa garota viveu, e nós vivemos com ela, nós nos inspiramos nela. E talvez a cena mais incrível foi depois do testemunho dos irmãos que estavam mais próximos à família, de contarem que a mãe dela está com câncer, e descobriu ali perto do dia que a filha faleceu. E uma família que, quando olhava para a fé de nós cristãos, falava assim: o que é isso aí? Porque a gente só vê as porcarias que aparecem na televisão, que estão tentando fazer do evangelho, né? Mas quando essa pessoa viu a devoção desses irmãos àquela garota, você imagina o que é uma mãe chegar nessa turma toda, e uma turma de gente louca, gente zoada, assim, igual eu, não é gente bonita igual você, e se chegar e falar assim: eu quero que vocês fiquem comigo, porque se os meus dias terminarem, eu quero que os meus dias terminem assim. Cara, isso quebrou todo mundo. Porque mais do que levar ela para o céu, ou qualquer um de nós outros para o céu, isso trouxe o céu para nós, cara. Isso nos deu a oportunidade de vivermos como cidadãos do céu hoje. E isso é subjetivo. Não é só essa perspectiva de: eu vou para um lugar onde é tudo branquinho, sabe? Tudo de nuvem, assim, branco. Tudo é branco. Até dói o olho. Leve seu Ray-Ban, que vai doer o olho lá, de tanto branco. Sabe, aquele silêncio, tocando na Paula Valadão lá no fundo. Uns ancião lá que travou em loop: santo, santo, santo. E fica lá santo, santo, santo. Depois de uns 200 anos você já está com o saco cheio, sabe? Essa é a imagem do povo do céu. O cara lê a Bíblia e fala: isso é o céu. Velho, esse lugar todo branco não é céu, não. Isso aí é aquele quarto do Big Brother, que eles põem umas pessoas lá, tem um botão vermelho no meio, para ver quem surta primeiro e aperta. Não é? O céu é muito mais. O que você pensa quando você vê que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram? Não é só coisas, não são apenas situações. É toda a subjetividade das relações e do amor e do afeto e do carinho, tanto de nós por nós quanto de Deus por nós, colocada na nossa vida para toda a eternidade. Vou te dizer um negócio: acho que o que te falar de eternidade pode estar errado, viu? Eternidade não é um montão de anos juntos, porque isso pode ser um tédio. Já pensou que louco, velho, você conviver comigo por toda a eternidade? Depois de uns 6 meses você já está pedindo para ir para o inferno, né? Eternidade não é quantidade de tempo, eternidade é intensidade. Eternidade é o seguinte: se toda a eternidade durar 1 segundo, ainda assim vale mais do que viver por toda a eternidade de tempo aqui nessa vida que nós estamos vivendo. Os mártires da igreja, todos os santos, aqueles que deram a sua vida, todos os homens que dedicam o seu ministério, dedicam todo o seu esforço para glorificar Deus, para pregar o Evangelho, para alcançar as pessoas de maneira objetiva e subjetiva, tudo isso só para viver esse segundo. Então imagina o que é esse segundo, velho. Só que não é um segundo, é eternidade. Não é tempo, é intensidade. Lá não vai ser branco, lá vai ter todas as cores. Lá não vai ter só a Ana Paula Valadão cantando, senão eu nem queria ir. Lá vai ter todas as músicas. Lá vai ter tudo, cara. Eu não sei se a Amy Winehouse está no céu, mas a música dela tá. Eu não sei se o Nelson Gonçalves está no céu, se o Raul Seixas está, mas a música dele está. Porque não existe o bom e o belo se Deus não emprestar de sua graça. E lá nós vamos ter o privilégio de ter todas as canções, todos os sentimentos, todos os abraços, todos os afetos, tudo de uma vez só, o Google deste mundo e do outro na nossa mente enfiado em 1 segundo só. Agora vai explicar isso para alguém, velho. Todos os orgasmos.
Tudo de uma vez só. Todos os orgasmos de toda a humanidade de uma vez só, velho. Sem Viagra, sem nada. Não vamos nos casar nem nos dar em casamento. Seremos todos com todos. Teremos uma natureza similar à de Deus, porque seremos iguais a Cristo. Da mesma maneira que Jesus é igual ao Pai, nós seremos todos iguais. Não igual de uniformidade, viu? Às vezes você vai morar numa mansão celestial, eu vou morar debaixo do viaduto do céu, tá tudo certo. Mas eu vou olhar para você e não vou cobiçar aquilo que você é. E você vai olhar para mim e vai ver em mim plenitude. Por quê? Porque nós aprenderemos a valorizar o subjetivo e não mais o objetivo. Não mais o que o outro tem, mas o que o outro é. Esse é o céu. Mas vai falar desse céu para as pessoas. Elas só entenderão, elas só desejarão viver as coisas que nós vivemos se a gente manifestar as nossas intenções e nos relacionarmos dentro do subjetivo. E não apenas ficarmos num evangelho que é pragmático, que é para resolver problemas. Não apenas ficarmos num evangelho onde, como eu falei, a gente fica dando esses testemunhos zoados de que eu era isso e agora eu não sou mais. Deus muda a minha vida, muda a sua vida, está mudando a vida de muita gente aí. Mas lembre-se de onde foi que Deus te tirou, viu? Não se esqueça disso. Porque essas são as marcas que você vai ter que carregar no seu corpo por toda a vida. Eu vou receber um corpo glorificado. Escolha quais são as marcas que você quer carregar por toda a eternidade. Da mesma maneira que Cristo escolheu carregar marcas do seu corpo por você. Escolha qual é o testemunho que você quer que fique por toda a eternidade. Porque as marcas de Cristo precisam estar em mim, para que o outro saiba que eu sou igual a Ele, para que o outro saiba que eu sinto o que Ele sente, que eu sofro quando Ele sofre, e para que essas pessoas tenham a oportunidade de ser abençoadas com aquilo que Deus tem me abençoado. Quando isso acontecer, aí o Evangelho vai ser pregado com eficiência, com graça nos nossos dias. Quando a gente parar de ficar tentando catequizar pessoas e fazer elas viverem da maneira que a gente quer que elas vivam, mas quando a gente passar a se importar com elas e sofrer tanto, cara, se rebaixar tanto, sentir tanto a dor dessas pessoas, que elas vão desejar viver da maneira que você vive. Elas vão cobiçar as coisas de Deus em você, e não você vai tentar forçar ela a viver uma prática segundo aquilo que o Evangelho diz e que você já faz. Então aprenda isso, que Deus não apenas quer coisas objetivas, as coisas que estão explícitas, sabe? Se afaste da prostituição, sabe? Seja fiel às pessoas, ao seu cônjuge, ao seu namorado. Trate as pessoas em honra, não trate as pessoas como objeto. Trate as pessoas como filhos de Deus. Como eu falei ontem, o único lugar que Deus aceita adoração, sacrifício e oferta é no coração do outro, é o altar de Deus hoje. Então não profane o altar de Deus, cara. Não profane. Adorne o altar de Deus. Eleve o altar de Deus. Honre esse altar, que é a vida do teu irmão e daqueles que podem ser irmãos que estão lá fora, que a gente não sabe quem são, porque vai que são, né? Faça isso para que Deus seja glorificado entre nós. E aí o Evangelho vai fazer sentido na nossa geração. Aí esse Evangelho que transformou o nosso entendimento vai poder transformar o entendimento dos outros também. Não apenas de uma maneira objetiva e racional, mas de uma maneira subjetiva e percebida. Porque eu não sei como é a sua história, mas a minha foi muito assim. Depois de alguém pregar o Evangelho tantas vezes para mim, e de brigar comigo, eu já tinha lido a Bíblia, cara. Eu sabia do que aquele cara estava falando. O que mudou a minha vida foi ver a graça do Senhor na vida daquele irmão. E aí um dia eu dentro do banheiro em casa, tomando banho, velho, segurando no registro, e a ficha caiu assim. Eu olhei e falei, eu não sei o que esse cara tem, mas eu quero. Ele tenta me explicar e fica uns papos de espírito, lá, eu não sei o que é esse negócio aí, cara. Essa Bíblia que ele disse que leu, eu também já li. Só eu tô careca de conhecer. Mas eu quero isso aí que esse cara tem. Porque esse cara, ele está vivendo situações mais adversas do que eu, mas eu vejo nele uma alegria que em mim não existe.
Isso é subjetivo. Eu quero esse bagulho aí pra minha vida. E aí sabe o que eu fiz? Colei nesse cara. Falei, velho, onde você for eu vou agora. Acho que eu fui a pessoa mais fácil do mundo de discipular, né? Eu ficava batendo na porta do cara, velho. Ô, vamos fazer outro estudo aí, cara. Não, pega alguma coisa aí e me ensina, pelo amor de Deus. Não, olha que legal, né? A igreja era massa, né? Não, é um estudo por semana. Não posso fazer um por dia, não? Posso fazer um de manhã, outro de tarde? Não, é um por semana. Foi uma crise na minha vida, velho. Catava minha bicicletinha, ó. Pedalava 6 km para chegar lá. E aí, velho, tem estudo? Não, hoje não vai dar. Não pode fazer isso comigo não, cara. Ou quero batizar. Então, daqui uns 4 meses. Eu falei, não, é para acabar com esse negócio, velho. Você vai me quebrar as pernas desse jeito. Porque eu cobicei aquilo que Deus estava fazendo na vida dessa pessoa. Eu desejei a subjetividade do que eu percebia, mas que esse cara não sabia explicar. E essa talvez seja uma das maneiras mais incríveis que Deus quer usar a nossa vida no meio da nossa geração. Não apenas uma palavra objetiva, clara, expositiva, que fala sobre os mistérios de Deus, que traduz aquilo que Deus está falando à humanidade de forma muito específica, não trazendo uma lei, trazendo uma libertação pela graça, mas mais do que isso, trazendo o percebido, para que o povo tenha a oportunidade de se achegar a Deus como filho. O filho que quando está diante do seu pai natural, sabe a dor do pai. Sabe quando o pai está alegre, sabe quando o pai está triste, sabe quando tudo está passando pela vida do pai, porque é o seu pai. É isso que nós estamos defendendo aqui hoje. De que nós, vivendo esse subjetivo, não apenas vamos entender a dor uns dos outros, mas a nossa relação com o pai vai se tornar uma realidade. E Deus será glorificado em nós, e homens e mulheres terão a oportunidade de conhecer um evangelho que eles nunca foram capazes de perceber. E Deus quer usar em você. O reino de Deus não é movido por grandes pregadores. Ele não é movido por igrejas. O reino de Deus é movido por pessoas que, dentro da subjetividade da sua relação com Deus, entendeu que tem uma responsabilidade de fazer algo mesmo que ninguém tenha mandado. Sabe aquelas senhoras que tem mais ou menos 170 anos de idade e que levantam todo dia cedo para orar por um monte de gente que ninguém pediu oração? É essa. Ninguém mandou essa senhora orar, mas ela está lá orando. Diferente da gente que fala assim, vamos começar a orar todo dia, que dura 2 meses, né? Se durar. Eu sei disso, porque eu também sou dessa turma. Mas aquela pessoa não, ela entendeu. Ela entendeu alguma coisa que não foi explicado, mas foi percebido. Essa pessoa move o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser movido em todos nós agora, dentro dessas subjetividades, que é onde Deus se revela para você. Ou seja, você vai entender o que Deus quer de você, e você vai viver segundo isso. A igreja, ela vai ser mais graciosa diante de toda a comunidade, porque vai ser a comunidade de pessoas que entenderam alguma coisa, de que ouviram de Deus e que agora querem repartir isso uns com os outros. Ninguém quer resolver o negócio com a força do seu braço, quer fazer junto. Quer fazer junto. Mas ainda que ninguém vá, eu vou, você vai. Somos nós que movemos o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, assuma essa responsabilidade e pare de ser um crítico pela crítica. Porque a igreja do Senhor Jesus, apesar de tudo que tem tentado fazer com ela, ela sempre vai bem. Ela nunca fugiu do controle. Os homens estão tentando matar a igreja de Cristo desde os primórdios aí, de 2000 anos atrás. Mas ninguém pode, ninguém tem esse poder. Na subjetividade, Deus transforma aquilo que é para ser um vício, aquilo que foi feito para manipular a gente, para extorquir, para controlar, em algo que revela graça, algo que salva e que muda a vida da gente. Então, em nome de Jesus, assuma essa responsabilidade, para que você seja esse instrumento no meio da nossa geração, e para que a gente pare de apenas criticar aquilo que a igreja tem sido nos nossos dias, achando que o entendimento das pessoas está tão corrompido, mas tão corrompido, que isso não tem volta mais. É cíclico, viu, irmãos? Tudo aquilo que está corrompido vai sucumbir. As pessoas vão acordar, mas a transformação de entendimento
só vai acontecer quando esse remanescente de Deus, que é quem entendeu alguma coisa que ninguém explicou, se apresentar diante do mundo. Ou seja, quando esses modelos que a gente tem de igreja hoje, que se tornaram tão institucionais, e eu não sou contra a instituição, muito pelo contrário, mas tão institucionais que mataram o lado orgânico da igreja de Cristo, quando esses modelos sucumbirem, dentro de cada uma dessas igrejas, que vão ter que fechar por N motivos, vai haver um povo que vai se levantar como um povo fiel a Deus, e vai poder reedificar as bases e recomeçar a partir daquilo que os seus pais fizeram. Não é destruir tudo e vamos criar um novo modelo, isso é bobagem. Mas é gente que estando ali não se corrompeu com as coisas que recebeu de Deus, mas teve um coração reto e a disposição então de recomeçar quantas vezes for necessário, porque a igreja de Cristo vai bem, a igreja de Cristo nunca morre, a igreja de Cristo vai chegar até o final. Então, em nome de Jesus, essa responsabilidade é para você. Pare de projetar isso em outros, pare de achar que outros vão ter que mudar para as coisas acontecerem. Pare de combater as mentiras, combata a mentira com a verdade, prega o evangelho verdadeiro, citador das pessoas, e aí você vai ver como é que a mentira vai cair por terra. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver nessa subjetividade, falando assim: velho, tem gente ali falando que se eu der 10, Deus vai dar 100, mas o outro aqui, ele tem 10 e ele dá, e depois ele se endivida no cartão, porque ele está fazendo tudo para salvar um perdido, um irmão, e ele dá glória a Deus, e é engraçado que esse cara parece que vive mais com Deus do que aquele outro. Isso vai ser percebido. O povo não é bobo, cara. As pessoas não vão ser extorquidas para sempre. Uma hora elas vão acordar, mas elas só vão encontrar o evangelho verdadeiro se essa subjetividade da verdade puder ser percebida em nós, em você, e não apenas em instituições, não apenas em igrejas organizadas. Então, em nome de Jesus, assuma essa responsabilidade, se porte diante do mundo como aquele que está disposto a sofrer a dor do outro, que está disposto a chorar pelo outro, mesmo quando há a opção de não fazer, como Cristo teve. Jesus não precisava chorar por aquelas pessoas, ele era poderoso para reverter aquela situação tanto antes quanto depois, tanto que fez, mas ele fez questão de chorar, para que a sua humanidade pudesse tocar e transformar a vida daquelas pessoas. Seja humano, em nome de Jesus. Seja humano como Jesus foi, porque o que nós somos, quando a gente não tem essa humanidade de Jesus em nós, não apenas o seu lado divino, mas o seu lado humano, é apenas animais mesmo. Não seja isso, seja humano, e Deus vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Vamos orar. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor nosso Pai, nós pedimos para que o Senhor derrame em nós a humanidade do Teu Filho, a capacidade de sentir a dor do outro, dos nossos irmãos que estão aí perdidos e que nós muitas vezes temos escolhido fingir que não existe. Tira a anestesia moral de nós, Pai, que nos tornou insensíveis para aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor estão vivendo. Tira de nós a arrogância de achar que a nossa teologia, que embora seja muito importante para a gente saber explicar o porquê que nós cremos no que cremos, Pai, tira a arrogância do que nós fizemos com a nossa teologia, de acharmos que é ela que vai encaixar a pessoa dentro de um modelo e que esse modelo vai trazer salvação, e nos dá o privilégio novamente de amar as pessoas incondicionalmente, amar as pessoas subjetivamente, para que o seu amor seja conhecido. Tira de nós a arrogância de acharmos que somos melhores do que os outros, melhores do que os nossos outros irmãos, que às vezes percebem nuances do Evangelho de maneira diferente do que nós, mas que estão lá trabalhando, que amam Jesus de verdade, que estão dando a sua vida pelo reino. Lembra-nos, Pai, que só existe uma igreja e de que nós somos todos parte dela. Nos ensina a servir os nossos irmãos, para que o Seu reino se manifeste de maneira mais graciosa na nossa geração. Lembra-nos todos os dias e todas as noites da nossa responsabilidade para com o próximo, para com as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, nos nossos vizinhos. Nos dá a oportunidade de pastorear pessoas, Pai, de cuidar do rebanho do Senhor,
das ovelhas que são do Senhor e de mais ninguém. Reconhecemos que somos servos inúteis, Pai, porque tudo isso que a gente está dizendo, o Senhor já mandou a gente fazer, nós aqui estamos relutando. Muda a história da nossa vida, Senhor, para que pessoas possam glorificar o Teu nome, possam glorificar o Teu Filho Jesus, por aquilo que nós nos tornaremos no meio da nossa geração. Perdoa os nossos pecados como tem perdoado até aqui, Pai, e perdoa os pecados dos nossos irmãos que estão perdidos hoje nas ruas, perdidos hoje trancados dentro de casa, que estão sofrendo, que estão doentes, que estão perdendo algum ente querido, os que estão nos hospitais, os nossos irmãos que estão na cadeia, os nossos irmãos que estão hoje atolados nas drogas, os nossos irmãos que aparentemente são pessoas bem-sucedidas, mas estão lá vivendo as depressões dessa vida. Usa-nos, Pai, como resposta das orações dessas pessoas. Mais do que o sobrenatural, Pai, nós clamamos para que nós possamos sentir a dor dessas pessoas, Senhor, para que o Teu Evangelho chegue até elas de uma maneira visível, para que o subjetivo do Senhor que tem se manifestado em nós possa ser percebido pelos nossos irmãos, para que o Senhor transforme a vida dessas pessoas como tem transformado a nossa. Em nome de Jesus, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos porque no nosso coração já não é para restar dúvida nenhuma do quanto o Senhor é bom, apesar de nós não sermos, do quanto o Senhor é persistente em tentar fazer de gente como nós cidadãos dos céus, embora nós não mereçamos, Pai. Salva os nossos irmãos perdidos, gente ruim, gente má, gente como nós, Pai, que clamam por salvação na nossa geração. Usa a nossa vida, Pai, derrama o nosso sangue para que os nossos irmãos sejam alcançados. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, Pai. Que a nossa vida seja uma vida sacrificial, não no sentido de fazer coisas que vão ser dolorosas, mas no sentido de fazer as coisas que são necessárias para que a Tua vontade se cumpra nos nossos dias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.